Boa tarde, minhas amigas e meus amigos. Estamos aqui hoje no blog da Cidadania ao meio-dia com uma nova fase da Vaza Jato que tem início hoje com a divulgação de um dos casos mais espantosos e que chocou o mundo no processo da investigação da Lava Jato contra o ex-presidente Lula e a verdadeira guerra que o Sérgio Moro pessoalmente empreendeu para derrubar o governo Dilma Rousseff e finalmente prender o governo Lula e fazer com que Jair Bolsonaro chegasse à presidência da República para realizar essa obra maravilhosa que todos estamos vendo, que está envergonhando o país diante do mundo, está acabando com o investimento privado no nosso país, estrangeiro e nacional, está desmoralizando as instituições e está, inclusive, iniciando uma idade das trevas no Brasil, onde a polícia política do Estado invade feiras de livros para confiscar livros e provavelmente destruir livros, como fez um outro fascista com os mesmos pendores ideológicos de Jair Bolsonaro, que flagelou o mundo entre 1933 e 1945. Então, eu acho que essa nova fase da Vaza Jato, que eu tinha certeza que viria, ela chega em um bom momento, porque o foco em Deltan Dallagnol e no Ministério Público, a força-tarefa da Lava Jato, foi extremamente importante, eu sei que foi extremamente importante, simplesmente porque a Lava Jato, como uma operação policial, ela tinha à sua frente o Ministério Público e a Polícia Federal, porém a Polícia Federal funcionou como executora de ordens, mas o planejamento, toda a idealização da Lava Jato, ela fica a cargo do Ministério Público Federal, e sabe-se agora, hoje, com o Sérgio Moro por trás, como eminência parda daquele processo. O Intercept, ele desmonta hoje uma das mentiras mais repugnantes que a Lava Jato construiu, e essa mentira é a mentira de que Lula teria aceitado o cargo de ministro oferecido por Dilma Rousseff a ele, ministro-chefe da Casa Civil, que é, inclusive, esse posto de ministro-chefe da Casa Civil é talvez o posto mais importante de um governo, depois do presidente da República, porque o ministro-chefe da Casa Civil, ele atua em consonância com o presidente da República, junto o tempo todo do presidente da República, e ele coordena muito mais a parte política do governo, né, decisões políticas de governo, administrativas também, mas ligando a política com a administração. Então, o ministro-chefe da Casa Civil, como ministro-chefe da Casa Civil, Lula teria a possibilidade, agora se sabe, de dar uma enorme contribuição para um governo que estava se debatendo, paralisado, encurralado nos idos de 2016, quando o Brasil ele mudou de patamar na sua democracia, porque no dia 4 de março de 2016, o ex-presidente Lula ele foi sequestrado na sua residência em São Bernardo do Campo e arrastado até o aeroporto de Congonhas para prestar depoimento em um amplo espetáculo montado
pela força-tarefa da Lava Jato, mas principalmente pelo juiz Sérgio Moro, que decretou aquela condução coercitiva. Aqueles fatos em 4 de março de 2016 envolveram pessoalmente a mim, Eduardo Guimarães, porque, na verdade, aqueles fatos deveriam ter acontecido em 26 de fevereiro. A condução coercitiva do Lula deveria ter ocorrido em 16 de fevereiro de 2016, e isso não aconteceu porque o Blog da Cidadania, ele divulgou que a operação ia acontecer. E divulgou que o Lula ia ser alvo de condução coercitiva, e divulgou todos os sigilos fiscais, bancários, telefônicos que iam ser quebrados quando viesse aquela operação, e o Blog da Cidadania deu até a data que a operação ia começar, avisou a sociedade, não o Lula, avisou a sociedade brasileira que o sigilo telefônico, bancário, fiscal do Lula e de mais 40 pessoas ia ser quebrado, e que o Lula ia ser alvo de condução coercitiva. E, evidentemente, ia ter a sua casa vasculhada, como, inclusive, seria a minha um ano depois. O que acontece? Nesse dia, o PT formou a convicção de que o Lula poderia ser preso, porque ele foi alvo de uma medida bastante publicitária, marqueteira, primeiro de fazer a oitiva no aeroporto de Congonhas, que é um lugar de grande afluxo de pessoas, não é? É um lugar de grande afluxo de pessoas e com um público de classe média alta, não é? Justamente esses coxinhas que odiavam o Lula e a Dilma, foi para lá que o Sérgio Moro decidiu levar o Lula, justamente para dar um espetáculo que hoje se sabe faria a fortuna e a fama dele, Sérgio Moro, e de Dallagnol, mais acima de todos os outros que lucraram muito menos, que ficaram anônimos. Então, duas figuras lucraram muito com tudo isso, e a gente sabe que o Sérgio Moro, graças à Vaza Jato, a gente sabe que o Sérgio Moro vinha mantendo contatos com Jair Bolsonaro. E isso era uma coisa secreta, eles tinham contatos que ninguém sabia que existiam, eles diziam que não se conheciam, mas a Vaza Jato provou que o Sérgio Moro e o Bolsonaro, eles já estavam confabulando e fazendo planos para o governo, que só seria possível por conta daquela operação que ocorreria em 26 de fevereiro de 2016 e que só ocorreu uma semana depois, graças com muita honra ao Blog da Cidadania, que divulgou a 24ª fase da Lava Jato por dentro, na sua íntegra. Com isso, naquele mesmo mês de março de 2016, o Moro manteve o monitoramento do Lula e depois se descobre que, ao fazer isso, ele monitorou a então presidente da República, Dilma Rousseff. O Moro, no dia 16 de março, portanto, 12 dias depois da condução coercitiva do Lula, ele derrubou o sigilo e divulgou grampo de uma ligação entre Lula e Dilma, em que Dilma diz que vai enviar o termo de nomeação do Lula como ministro-chefe da Casa Civil dela. O Moro divulgou um grampo envolvendo a presidente da República. Ele, um juiz de primeira instância, grampeou uma presidente da República. O Moro disse ao contrário, que ele não grampeou
a presidente da República, e sim, ele grampeou o ex-presidente Lula, e a Dilma veio de brinde. É evidente que a gente sabe que a Lava Jato não se detinha diante de ninguém. Todos nós sabemos disso, está muito claro, a Lava Jato grampeou procurador de primeira instância, o Dallagnol, grampeou ministros do Supremo, fez com que a Receita Federal vasculhasse a vida de ministros do Supremo a fim de achar alguma coisa para chantageá-los, porque o Dallagnol não gostava de decisões, algumas decisões de alguns ministros do Supremo, entre eles Gilmar Mendes, né? Entre outros, Gilmar Mendes. Então, o foco da Vaza Jato se voltou, devido, inclusive, ao fato de que o Sérgio Moro ele desfruta do corporativismo do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário é um poder fechado, obscuro, refratário ao escrutínio público, não é? O Judiciário é a maior caixa preta do Brasil, é o Judiciário, e que está sendo aberta essa caixa preta pela Vaza Jato, mas o que a gente percebe, evidentemente que eu não posso afirmar isso taxativamente, mas a minha intuição é de que a Vaza Jato, ela segmenta o foco das suas atuações. Ela começou mostrando um panorama geral em junho deste ano, mostrando que Ministério Público, Sérgio Moro o coração, que era o coração da Lava Jato, eles formavam uma coisa só. Em seguida, a Vaza Jato passou a dar prioridade à força-tarefa da Lava Jato no Ministério Público, e isso envolvia a liderança espantosa de Deltan Dallagnol, mostrando que o Dallagnol era movido por uma ambição desmedida, uma sede de poder e um desejo de lucrar financeiramente em curto espaço de tempo, usando a posição que ele tinha. Porém, o Dallagnol e o caso da Força Tarefa servem para mostrar as ilegalidades da forma de investigar a situação. Mas o Sérgio Moro acabou ficando de lado porque apareceu muito material na fase, porque a Vaza Jato já avisou, o Greenwald, inclusive, avisou há pouco tempo, nos recados que ele passa comumente pelo Twitter, além de outros meios, lógico, que a Vaza Jato está muito mais perto do começo do que do meio e do fim. Então, ainda há muita coisa, e esses dias, inclusive, saiu uma pesquisa que mostrou que o Sérgio Moro perdeu muito pouca popularidade, inclusive dentro da margem de erro, né? Porque ele tinha 59% de aprovação quando começou tudo isso. No mês de julho, outra pesquisa avaliou que a aprovação, a popularidade do Sérgio Moro estava em 52%, então estava, como a margem de erro das pesquisas é de 2%, ele poderia ter entre 50% e 54% de aprovação. Neste mês de agosto, que a pesquisa foi divulgada agora, nesses poucos dias, começo de setembro, né, o Datafolha detectou que a popularidade de Moro passou para 54%, subiu dentro da margem de erro, né? Ele pode ter 52% ou 56%. É muito pouco, mas a queda, se houve, claro, uma queda, mas no limite da margem de erro superior, ele teria 56% de apoio contra 59% que ele tinha antes. Então, os 59% que ele tinha antes, para 56%, ele teria perdido apenas 3 pontos percentuais
por esse critério no teto da margem de erro. Seja como for, o Sérgio Moro ele foi pouquíssimo citado na Vaza Jato até hoje, e realmente a conduta do Moro ela é menos vistosa que a do Dallagnol, porque o Dallagnol ele se preocupava mais em ganhar dinheiro, ganhar muito dinheiro, e o Moro, a atuação dele era mais no sentido de deixar de agir como juiz e agir como policial, como meganha, né? Então ele trabalhava junto com a acusação, e grande parte da população brasileira tem uma dificuldade muito grande em entender o que é que há de errado em um juiz não atuar como juiz e atuar, sim, como persecutor, não é? Como executor, como policial. Então, por isso que quando Lula ia depor em Curitiba, perante o Sérgio Moro, o que é que acontecia? O Sérgio Moro e ele apareciam em memes na internet como lutadores de boxe, terçando as luvas assim, um de cara para o outro, Moro versus Lula, Lula versus Moro. Foi feito, naquele primeiro depoimento lá em Curitiba, foi feita uma operação de guerra para impedir que contrários se degladiassem, evidentemente, como o apoio do Lula também é tão grande quanto o Moro, como denota a pesquisa Vox Populi recente, denotou que o Lula tem 50% de apoio diante do arbítrio que ele... 50% consideram o Lula o melhor presidente da história do Brasil. E o Sérgio Moro tem um apoio de 54%. Então, seria mais ou menos aí, mas não se pode ignorar que o Sérgio Moro está numa posição muito importante, aparecendo todo dia positivamente, e o Lula está atrás das grades, falando só esporadicamente para jornais. Você não tem o Lula no Jornal Nacional, nos telejornais, na TV aberta, falando o ponto de vista dele. Ele não pôde se defender. Por isso que a prisão do Lula é tão importante, e por isso que tentaram impedir por tanto tempo que o Lula pudesse falar, porque se ele fosse a TV aberta, como o Moro está todo dia nos telejornais lá, ele iria dar a versão dele. E eles sabem que o Lula falando com o povo entende a linguagem do Lula. Então, a gente tem essa diferença de armas, essa disparidade de armas entre o Lula e o Moro. O Lula está amarrado, amordaçado, e o Moro está com porrete, com uma 12 na mão, com granada e com tudo que ele tiver direito para combater aqueles que ele quer combater, inclusive o próprio Lula, porque o Moro é um inimigo pessoal do Lula, como o Bolsonaro. O Lula é a maior ameaça ao bolsonarismo e ao Sérgio Moro. E, então, todo esse processo que ocorreu, ele se baseava na desmoralização do Lula, e para viabilizar que o processo do Lula ficasse nas mãos do Sérgio Moro e ele pudesse prender o Lula pouco depois, era muito necessário que o caso do Lula ficasse em primeira instância. Então, na verdade, se o Lula tivesse sido nomeado ministro da Dilma, a única coisa que teria acontecido é que o Lula ia ser julgado, sim, mas ia ser julgado por um colegiado, pelo Supremo Tribunal Federal. E ali, evidentemente, há todo tipo de viés no Supremo. Então, inclusive, o viés no Supremo era até desfavorável ao Lula. A maioria dos ministros do Supremo tem demonstrado, todos esses anos, que o Supremo não deu moleza para o Lula, negou vários habeas corpus. Então, era um pouco maluca a tese de que o Lula escaparia da lei ao mudar o foro onde ele seria julgado. Não tinha lógica. O Supremo talvez fosse até pior, porque o Lula, sendo julgado pelo Supremo, ele não teria, assim como o Zé Dirceu. Zé Dirceu, ao ser julgado pelo Supremo, ele não teria recurso.
Ele seria condenado e iria direto para a cadeia, como foi o José Dirceu. Mas, por outro lado, seria bom para o Lula, porque ele não teria um inimigo político declarado julgando a ele. Quando eu fui também alvo da mesma condução coercitiva do Sérgio Moro, em 2017, eu consegui me livrar desse sujeito graças ao fato de que ele não imaginava que eu teria voz para relatar que ele, enquanto ele tomava uma decisão de mandar me levar em condução coercitiva, ele havia me processado dizendo que eu tinha ameaçado. Então, ele tinha uma ação contra mim, um pedido de investigação, em uma ação que ele abriu contra mim, porque eu escrevi no Twitter alguma coisa sobre ele, e ele torceu os fatos, e junto com a AJUF, Associação dos Juízes Federais, dizendo que eu tinha ameaçado. No caso, eu consegui escapar disso aí, porque eu pude publicar um artigo na página A3 da Folha de São Paulo, que é aquele espaço onde tem os artigos de opinião ali e tal, e o título do artigo era Julgado pelo Inimigo, um artigo de meia página, onde eu denunciava que o Sérgio Moro estava me julgando, mas ele estava também me processando. Então, ele não poderia me julgar. E o Lula, ele foi julgado pelo inimigo também. O Sérgio Moro, já ficou claro, ao aderir ao Bolsonaro, ele é um inimigo político do Lula. Ele é um político, inimigo político do Lula. Então, o Lula foi julgado pelo inimigo, assim como eu iria ser. Então, essa decisão dele de derrubar o sigilo da conversa entre a Dilma e o Lula visou impedir que o Lula tivesse foro privilegiado e saísse das suas mãos. Porque Moro e Dallagnol, com o Lula nas mãos deles, eles iam ganhar fama e poder. Como é que o Moro, minha gente, iria se tornar ministro da Justiça, famoso, e ganhar tudo que ele ganhou em termos de popularidade, bonecos simbolizando que ele é o Superman? Como é que ele iria ganhar tudo isso se ele não prendesse o Lula? E se o Lula fosse julgado pelo Supremo, o Moro não ia ter se tornado o Moro. O Moro ia desaparecer. Ele ia submergir entre tantos outros da Lava Jato que não aparecem, e o Dallagnol também, porque o grande ativo desses dois, de Moro e Dallagnol, foi o Lula. O Lula era a grande importância para Moro e para Dallagnol, para eles subirem na vida, ganharem dinheiro, fama, poder. Não é? Então, o Moro, ele divulga esse grampo para quê? Para conseguir manter o Lula na primeira instância, e só que no meio disso, ele conseguiu, ele violou o sigilo de uma ligação da presidente da República, que é um crime, como eu vou demonstrar daqui a pouquinho. É um crime. Então, no dia 18/3, isso aconteceu no dia 16, vejam só, no dia 16 de março, 12 dias após a condução coercitiva do Lula, o Moro quebra o sigilo de uma conversa entre o Lula e a Dilma, dizendo, olha, eu estou mandando o termo para você aí, através do Bessias, aquela história toda. 2 dias depois do Moro divulgar essa gravação, em 18 de março, Gilmar Mendes suspende nomeação de Lula como ministro da Casa Civil, mantendo o caso do Lula, na primeira instância, na 13ª Vara Federal de Curitiba, sob o comando do Sérgio Moro. Então, essa foi a grande jogada do Sérgio Moro, e ele conseguiu que o Supremo cometesse um ato, inclusive, muito polêmico. O Gilmar Mendes hoje está vendo o erro que ele cometeu. Vocês veem como é irônico tudo isso, né? O Gilmar Mendes, tão combatido, tão acusado pelo Moro, pelos nazistinhas que seguem o Bolsonaro,
não é? Inimigo do bolsonarismo, o Gilmar Mendes, acusado, depois o Gilmar Mendes seria vaiado em aeroportos, agredido em aviões, e o Gilmar Mendes esteve entre todos aqueles. Vocês vejam como a vida é justa, sabe? Dizem que aqui se faz, aqui se paga, né? O Gilmar Mendes, ele, que hoje está dizendo que o Lula não teve um julgamento justo, tal, se ele não tivesse cometido esse ato, porque eles queriam colocar o PSDB no poder, e aqueles que facilitaram, ajudaram a fazer o que fizeram com o Lula, como gente como Gilmar Mendes, mas gente também como a mídia, né? A grande mídia, a Globo, né? A Folha de São Paulo, o Estadão, a revista Veja, né? Todos eles ajudaram a construir esse regime asqueroso que está desmontando o Brasil dia após dia, peça por peça, parte por parte, está desmontando as instituições. O Gilmar Mendes, ele fez isso, ele suspendeu a nomeação de Lula como ministro da Casa Civil, e aí, graças à conversa do Lula e da Dilma, que o Moro divulgou ilegalmente. Porém, pessoal, as conversas do Lula mantidas sob sigilo da Lava Jato, que foram ocultadas da mídia, a mídia enviou só uma conversa do Lula para a Globo para produzir esse efeito de impedir o Lula de ser ministro. A conversa dele com a Dilma. Mas havia várias outras conversas, como bem demonstra a Folha de São Paulo, sim, a Folha de São Paulo, que tanto ajudou a eleger o Bolsonaro sem saber, não é? Junto com todos os outros órgãos de imprensa, a Folha de São Paulo, em parceria com o Intercept Brasil, divulga hoje conversas de Lula que o Moro e a Lava Jato esconderam da mídia, inclusive, porque essas conversas enfraqueceriam a tese de que Lula estava sendo nomeado para escapar da lei. E que é uma bobagem, porque o Lula não ia escapar da lei porcaria nenhuma. O Lula iria mudar de foro. E uma mudança de foro, inclusive, que, de certa forma, poderia ter apressado a prisão dele. Não é? Mas, então, eu acho que se foi uma decisão, se tivesse sido mesmo uma decisão de colocar o Lula como ministro da Casa Civil, para ele mudar de foro, mudar de tribunal, para deixar bem claro para todos, para mudar o Lula de tribunal, tirar o Lula do julgamento do Sérgio Moro, para colocar o Lula sob julgamento do STF, isso é uma mudança de foro, é uma mudança de tribunal. Antes era a 13ª Vara Federal de Curitiba, e agora seria, se o Lula tivesse conseguido ser ministro, seria o Supremo Tribunal Federal. Ora, o Lula, ele poderia, inclusive, ser condenado pelo Supremo, ele iria direto para a cadeia, porque não ia ter recurso. Né? Ele teria recurso ao próprio Supremo, mas seria o caso como o José Dirceu. O José Dirceu, em 1 ano, ele foi julgado, condenado e foi para a cadeia. Né? O Lula também foi julgado e condenado muito rapidamente, em 2 instâncias, mas foi mais tempo, porque teve todo o período de apuração do Sérgio Moro, né? Teve todos os embates políticos, então demorou quase uns 2 anos, desde o início das investigações até a prisão do Lula. E, nesse caso, essas gravações que o Intercept Brasil está divulgando, pessoal, o que elas mostram é muito simples. Essas gravações, elas mostram que o Lula, ele não estava aceitando o cargo de ministro-chefe da Casa Civil para escapar da justiça, mas sim para salvar o governo Dilma. E eu acho que ele ia salvar mesmo. Mostra intensos contatos políticos do Lula, dizendo no que ele iria realizar como ministro-chefe da Casa Civil. Então, mostra que o Lula, inclusive, ele tinha medo, ele falou
falou para as pessoas em ligações que foram grampeadas e escondidas, criminosamente escondidas da sociedade brasileira. O Sérgio Moro, ele pegou só aquela conversa do Lula e da Dilma, cometendo crime ao violar o sigilo telefônico de uma presidente da República. Ele cometeu esse crime para tentar mostrar que o Lula só tinha um objetivo ao se tornar ministro, que era escapar da 13ª Vara Federal de Curitiba, do Sérgio Moro. E aí, esses diálogos mostram que o Lula estava dizendo para várias pessoas, mas e se pensarem que eu estou querendo escapar da lei, me tornando ministro? Inclusive, o Lula fala nas conversas que ele estaria só mudando de foro, que era uma bobagem isso, ele estaria mudando de foro, ele não estaria fugindo da lei, não tem como escapar da lei, só que ele ia responder como ministro, direto ao Supremo, e condenado era cana direto. Então, o Sérgio Moro escondeu porque sabia que essas outras gravações, que inclusive não continham a Dilma e poderiam ser divulgadas sem nenhum problema, elas enfraqueceriam a tese de que o Lula estava tentando escapar da lei ao se tornar ministro. E aí, pessoal, eu acho que em 2016, a Polícia Federal gravou 22 ligações do petista após ordem para interromper a escuta. Então, as ilegalidades se sucederam de todas as formas, né? Nesses resumos que estão na Folha de São Paulo, o blog da Cidadania também divulgou, para quem quiser ver, quem não tiver acesso à Folha, pode ir, blogdacidadania.com.br, que está tudo lá. Petista disse a diferentes interlocutores que relutou em aceitar o convite de Dilma para ser ministro e só topou após sofrer pressões. O Lula foi pressionado a que aceitasse esse cargo, e aí ele começou a manter contatos políticos com o Temer, tentando impedir que o Temer aderisse ao golpe, né? Porque ali, quando o Lula foi preso, foi que o Temer começou a ser assediado para trair a Dilma e participar do golpe parlamentar contra ela. E o Lula, um político muito sagaz, já tinha percebido que o Temer poderia se converter na arma do golpe. Então, o Lula, procurando o Temer, disse a ele todos os planos que ele tinha para reerguer o governo Dilma, e avisando ao Temer, com a visão que o Lula tem da política, avisando o Temer do seguinte: olha, se você pensa que essa demonização da política vai parar só em mim, não vai parar. Está aí nos diálogos do Lula, as conversas dele, ele diz isso. Você pensa que vai parar só em mim? Não vai parar, vai atingir todo mundo e vai demonizar a política. E ao demonizar a política, o que aconteceu? Um sujeito extremamente esperto, que só aparecia na mídia falando besteira, brigando, começou a aparecer na mídia de repente, praticando barbaridades para ser visto, que foi o Bolsonaro, e que pôde, como ele começou a aparecer na mídia do nada, antes ele não aparecia, antes dele intensificar as bobagens que ele dizia, então, como ele apareceu do nada, ele começou a dizer que ele era alguma coisa nova. Por quê? A demonização da política, ao apresentarem a política como um mal a ser combatido, inclusive em 2013 nós vimos que a política começou a ser demonizada, inclusive até pela própria esquerda, que tinha gente ali nas ruas que não queria que partidos políticos participassem, e aquilo ali foi permitindo que se construísse essa mentalidade de que a política é uma coisa ruim, e o Lula sempre disse com toda razão, e quem tem um pouco mais de idade, como eu, que sabe o que foi o Brasil
quando a política era demonizada e os tecnocratas da ditadura militar é que prevaleciam, todo mundo sabe que quando a política não prevalece, uma decisão que prejudica o povo, ela é tomada sem pestanejar. Não é? Uma decisão de governo que vai causar sofrimento para a sociedade, ela é tomada assim, tirar direitos trabalhistas, é bom, é só agora. Quando você tem aqueles que tomam a decisão, sendo políticos, sabendo que eles vão precisar se reeleger, sabendo que eles vão precisar de apoio popular para governar, aí eles pensam se eles vão desagradar ou não o povo. Essa foi a grande mudança, vou só fugir um pouquinho do assunto, essa foi a grande mudança que o Brasil começou a sofrer com a redemocratização, e foi uma mudança, eu acredito, para melhor, é para melhor, está sendo para melhor até hoje, porque hoje os políticos temem a opinião pública, e isso faz com que eles pensem duas vezes antes de fazer as coisas. Isso não está valendo para o Jair Bolsonaro, e ele está pagando o preço, como todos podem estar vendo nas pesquisas. Enfim, o que acontece é que o Lula, ele realmente fica claro nesses diálogos que a ideia dele era fazer contatos políticos, era tentar melhorar a relação da Dilma com o Congresso. Então, o Lula, ele ia se transformar, ele ia fazer aquilo que a Dilma não sabia fazer, porque a Dilma era uma técnica, a Dilma é uma técnica, ela não é uma política, ela foi uma gestora, e o Lula poderia, desde o começo, ter se tornado ministro para fazer aquilo que a Dilma não tinha apetite por fazer, até porque ela é uma pessoa muito séria, a gente percebe, todos sabem que ela se enojava um pouco com o jogo político, então o Lula, ele poderia fazer isso melhor, e ele finalmente iria poder fazer isso. Ele não estava pensando, fica claro nos diálogos, aí que ele não estava pensando em fugir da lei. Agora, o que o Moro fez, então essa é a grande questão, o que o Moro fez foi criminoso, porque ele não se limitou, inclusive, a violar o sigilo que ele não poderia violar da ligação telefônica da Dilma. Ele fez mais. Ele pediu a quebra do sigilo profissional do principal advogado e compadre do Lula, Roberto Teixeira, que é pai da esposa do Cristiano Zanin Martins, e o Moro inventou alguma coisa contra o Teixeira e começou a devassar a vida do Teixeira e quebrou o sigilo profissional dele, e depois se sabe também telefônico. Eu vou explicar por que eu estou contando isso. Depois, isso foi em 2016, também em março de 2016, o Moro, sempre naquele mesmo mês de março de 2016, mês de condução coercitiva, mês de proibição que o Lula se tornasse ministro, e nesse mesmo mês o Moro quebrou o sigilo profissional do advogado do Lula. Tá? Começou a atacar o Lula de todas as formas, nem os advogados ele respeitou. Um ano depois, o Ministério Público quebrou o sigilo telefônico do escritório que defende o Lula e começou a violar o sigilo de advogado, da conversa entre advogado e cliente. Então, nós temos uma matéria agora de março de 2016, quando o Moro tomou aquela decisão, que ele não violou só o sigilo do advogado do Lula, mas ele quebrou o sigilo de 25 advogados do escritório que defende o Lula. O juiz federal Sérgio Moro não quebrou o sigilo telefônico apenas de Roberto Teixeira, advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas também do telefone central da sede do escritório dele, o Teixeira Martins Advogados, que fica em São Paulo. Com isso, conversas de todos os 25 advogados da banca, com pelo menos 300 clientes, foram grampeadas.
além de telefonemas de empregados e estagiários da banca. Então, a gente vê que Moro, Dallagnol, eles não se detinham diante de nada, e você tem um setor da sociedade, e não é um setor pequeno, inclusive pessoas com instrução, né? Isso é que é o mais impressionante, e são pessoas que não conseguem entender que em uma sociedade civilizada, você só vai poder ficar tranquilo que você sempre vai ter os seus direitos respeitados, se esses direitos forem respeitados para todo mundo e não só para os seus amigos, não é? Porque você nunca sabe quem vai estar no poder. Então, essa mentalidade autoritária desse setor da sociedade que ainda apoia o Sérgio Moro é uma mentalidade de gente que acha que sempre os seus amigos ou os seus preferidos vão estar no poder, né? Ontem um bolsominion escreveu que a extrema-direita vai dominar o mundo, que foi o plano, esse realmente sempre foi o plano da extrema-direita. E a maior evidência disso foi um sujeito chamado Adolf Hitler, que hoje já não se discute mais, ele era um político de extrema-direita, e o plano dele era justamente esse, dominar o mundo. Então, eu não duvido, inclusive, que esse bolsominion que escreveu isso aqui no canal do Blog da Cidadania, ele seja um neonazista, porque é um desejo do nazismo e do fascismo dominar o mundo. Porém, evidentemente que o Moro, quando ele tomou essas atitudes de não se deter diante de nada, tanto quanto o Dallagnol, inclusive de violar o sigilo telefônico da Dilma, ele demonstrou, o Sérgio Moro, que ele não entende a democracia e que ele não via legitimidade na Dilma como presidente da República. Ele não entendia a legitimidade dos ministros do Supremo para ele não poder, como ele tinha popularidade, né, a popularidade dele, a popularidade da Lava Jato, dos procuradores da Lava Jato, na mentalidade dessa gente, os autoriza a ignorar todas as leis, todos os códigos, tudo o que eles quiserem, e hoje você tem uma grande parte da mídia vendo que ninguém ganha nesse tipo de jogo, né? A Globo hoje virou alvo. Eu vi uma cena impressionante do Weintraub, né, o autoproclamado ministro da Educação, num ato de grosseria absurda com uma repórter da Globo. A menina chegou perto dele com o microfone: o senhor pode me dar uma declaração? Ele nem olhou para ela e saiu gritando que com a Globo ele não falava. E aquela que está ali é uma trabalhadora, não é uma inimiga dele. Ela está lá, é imprensa, a gente não pode negar que a Globo é imprensa, o SBT é imprensa, a Record é imprensa. Tem que conversar. Eu acho que tem que conversar, tem que dar a sua opinião, não tem que insultar, mas tem que falar a verdade. Eu acho, inclusive, que quem tem o que falar, desculpem a digressão, mas isso me incomoda muito. Eu acho que quem tem o que falar não foge de falar, né? Eu, quando o Sérgio Moro me prendeu e levantou todo aquele negócio contra mim, eu comecei a falar para todo mundo, para tudo quanto é lado. O próprio advogado, ele chegou para mim: Eduardo, mas é melhor você não falar, fica quieto, os caras vão pegar a birra com você, aí eles não vão descansar até te pegar. Eu falei, eu divergi, inclusive, dos advogados que me assessoraram ali, eu divergi no seguinte sentido: eu falei, olha, eu não vou me calar, porque se eu me calar, eu estou aceitando que tem alguma coisa errada, que eu estou fazendo alguma coisa errada. E fui lá, falei um monte e saí por cima. Entende? Então, eu acho que quem tem o que falar para se defender, ele vai querer sempre falar. Então, esse Weintraub, o Bolsonaro, Damares, seja lá quem for, essa gente, eles... e o próprio Bolsonaro, quando não fala, porque ele não tem o que falar, porque quando ele abre a boca, ele se enrola inteirinho. Tá aí na internet para vocês verem um vídeo do Bolsonaro tentando explicar para a imprensa o que ele falou sobre a esposa do presidente da França, naquele comentário no Facebook sobre a esposa do presidente da França, que ele
corroborou, riu da agressão que um bolsominion fez ali, ele endossou, né? Ele foi tentar explicar isso para a imprensa, desdizer que ele tinha apoiado aquele comentário, e ele se enrolou inteirinho. Por quê? Porque quem não tem o que falar, ou não sabe como falar, é que foge da imprensa. Então, pessoal, a gente tem aqui, então, a seguinte questão. O juiz Sérgio Moro praticou algum crime ao divulgar o conteúdo das interceptações telefônicas? Então, eu vou ler um material aqui para vocês que mostra o que é que representa essa denúncia da Vaza Jato de hoje. E aqui a gente chega, talvez, no ponto mais importante da live. Eu tenho que ser meio rápido, porque já tem 45 minutos. Vários penalistas têm convergido no sentido de que Moro praticou o crime previsto no artigo 10 da Lei 9.296/1996, Lei de Interceptações Telefônicas, que reza: constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo da justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Este artigo tem como objetivo analisar se esta imputação estaria correta. Por certo que o dispositivo citado é um pouco truncado e merece, portanto, uma análise sistemática. Deste modo, antes de ingressarmos no cerne da questão, algumas considerações e análise merecem ser feitas. A realização de interceptação telefônica por si só oferece riscos graves a alguns direitos fundamentais previstos na Constituição. Diz o artigo 5º, inciso 12º da Constituição Federal de 88, na esteira do artigo 8º da Lei de Interceptações Telefônicas, determina que se haja sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas. Veja-se. Então, aqui está o artigo da lei que prova, para resumir, porque nós não vamos ter tempo de ler tudo isso, prova que realmente existe um ilícito no grampo da Dilma, e a gente sabe que pouco depois, em 2018, o CNJ iniciou o julgamento em que o Moro foi acusado de violar a Constituição coalvo com o caso de Lula e Dilma, e logo em seguida o CNJ arquivou, né, o processo. O CNJ, em 12 do mesmo ano, arquivou o processo em dezembro do mesmo ano, contra o Sérgio Moro. Como tudo que o Sérgio Moro fez, o CNJ passou a mão em tudo, e agora a gente tem o desmonte da tese mentirosa de que a indicação do Lula como ministro da Dilma tinha como objetivo livrá-lo da lei. Eu acho que isso melhora muito a posição do Lula diante da justiça e, sobretudo, o mais grave de tudo isso, que eu acho que o Moro vai ter que responder por isso, é pelo fato de que ele ocultou conversas do Lula que desmontavam a tese de que o Lula estava indo para o Ministério para escapar da justiça. Então, isso é uma omissão, equivale a enganar o Supremo, porque foi o Supremo que tomou essa medida, e neste momento que o Supremo está diante do fato de que ele mesmo, o Supremo, foi alvo dos abusos da Lava Jato, do Sérgio Moro, do Dallagnol, eu acho que isso reforça um pouco a posição. A gente sabe que essa questão da popularidade do Moro, para concluir, essa questão da popularidade do Moro intimida um pouco o Supremo, porém, o Supremo também deve estar atento ao fato de que, se prevalecer essa mentalidade de que vale tudo, eles mesmos, todos os partidos políticos, inclusive o próprio Bolsonaro, inclusive o Sérgio Moro, eles podem um dia vir a ser vítimas do monstro que eles criaram, não é? Mas o importante é que eu acho que o mote dessa transmissão que eu estou fazendo é
o mote de que a Vaza Jato ingressa numa nova era, ela ingressa agora num período que deve focalizar muito mais o Sérgio Moro, para que as pessoas comecem a refletir sobre a atuação dele. E eu não digo nem que isso seja necessário, pessoal, para punir o Sérgio Moro por isso, porque a gente sabe que o judiciário é muito corporativo, é um poder fechado, assim como a classe médica, que é muito difícil de você condenar um médico, por maiores que sejam, só quando o absurdo que o médico faz, que o juiz faz, é muito grande, é que eles são condenados por alguma coisa. Então, o que eu acho apenas é que a invalidação das medidas do Moro, ela pode ocorrer não diretamente contra ele, nem punindo diretamente o Moro. Eu acho que deveria ser punido. Eu acho que tudo que ele fez devia ser anulado, só que julga todo mundo de novo, faz o julgamento direitinho. O país tem que tornar a sua justiça confiável. A gente precisa ter certeza que a justiça brasileira é confiável e é séria. Então, agora, na pior das hipóteses, se isso não acontecer, matérias como essa que o Intercept deve começar, na minha avaliação, eu acho que nós vamos começar a ver mais coisas sobre o Moro, que estavam esperando que as coisas sobre, que as matérias sobre o Dallagnol, que as denúncias sobre o Dallagnol e a força-tarefa da Lava Jato no Ministério Público viessem à tona. Eu acho que já se tem um retrato, não que eu acho que vá parar o noticiário do Intercept, com os seus parceiros, sobre a força-tarefa da Lava Jato do Ministério Público. Mas eu acho que eles vão começar a dar atenção para o Moro, porque é vital para a sociedade brasileira que ela entenda que um juiz não pode se portar como o Sérgio Moro. Porque todos nós temos que ter certeza que, se nós formos julgados, nós vamos ter um julgamento justo. Esse setor da sociedade que apoia o Sérgio Moro, eles acham que julgamento justo, ele só é justo quando absolve os seus amigos e condena os seus inimigos. Eu acho, se o alvo dessas injustiças fosse o Aécio Neves, por exemplo, uma das figuras mais execráveis desse país, um dos maiores canalhas que existe nesse país, né, um pilantra, um vagabundo, mas ele tem direito a um julgamento justo. Só que o dele está sendo justo demais, o sujeito escapou de tudo. Por quê? Porque ele tem muita coisa para falar. Né? Por que os tucanos, não tem nenhum tucano de peso preso, a não ser o Azeredo, que demorou 20 anos para ser condenado por crimes claros. E ele está lá, ninguém fala nada da prisão dele, a prisão com televisão, com tudo que tem direito, com piscina, com tudo que o Lula tem, e ele condenado depois de 20 anos. O Lula foi condenado em 1 ano e pouco, né? Por que essa gente, os tucanos, eles têm esse privilégio diante da lei? Porque eles são arquivos vivos e podem complicar muita gente, inclusive gente do judiciário. Bom, minha amiga, meu amigo, a gente já está chegando aqui ao fim da transmissão, quase 1 hora de transmissão, nesse belo domingo, e agora eu vou fazer jus ao meu almoço dominical, e eu quero agradecer a audiência de todo mundo. E hoje, sábado e domingo, é só live mesmo, e amanhã estou de volta na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal, com mais um Blog da Cidadania ao meio-dia, onde nós vamos analisar os fatos candentes do dia e da semana. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer muito a atenção. Temos quase 5.000 pessoas ao vivo aqui hoje, e eu quero desejar um bom domingo para todos e deixar o meu melhor abraço para todo mundo.